Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para ver como usamos a fórmula C numa pauta. Muito bem, vamos ver aqui os campos onde nós podemos empregar a fórmula C e muito mais. Hoje aqui vamos explorar algumas trivialidades. Ok, eu tenho aqui por exemplo o aluno número 1, de nome Miguel Silva, de gênero masculino, com uma nota de 5 em língua portuguesa, 9 em matemática, 6 em estudo do meio, 7 em educação física, 5 em MC, 7 de novo em educação musical, e ele tira por volta de 5 em EVP. E eu tenho aqui a nota de apoio 3. A nota de apoio é o quê? Tem aquela nota de comportamento que os professores geralmente dão aos alunos durante os exercícios no decorrer das aulas. Por exemplo, aquela nota o professor pode usar para compensar em caso de aluno ter uma nota baixa na avaliação semestral ou trimestral do mesmo. Então, essa nota de apoio ela não deve ser usada em tempo integral. É só em caso em que o aluno realmente precisa daquela nota para compensar a nota da média. Então, nós aí estamos uma possibilidade de dois caminhos, é o que? Se o aluno precisa ou se não. E se der em conta na minha frase, na minha sentença, já tem o se precisa ou se não precisa. Então, vamos ver primeiro como criar uma fórmula média. O exercício, o vídeo de hoje não é para explicar como é que funciona a fórmula média, é sobre a fórmula C, então vou acelerar isso sem precisar explicar muita coisa. Ok, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas. Ok, muito bem, aqui tenho a minha fórmula da média feita. Muito bem, mas se verem, vamos dizer que, por exemplo, que o caso que a média desse aluno tenha que ser 10. Ele tirou uma média aqui, por exemplo, como praticamente, vou só reduzir aqui as casas decimais. Tirou praticamente 6 esse aluno. Ok, tirou praticamente 6. E vamos aqui agora no resultado. Muito bem. E eu quero, por exemplo, aqui que ele pegue nessa nota aqui, 25, vamos meter aqui, pegue nessa nota de apoio e some aqui para o meu aluno obter. Ok, eu estou a pegar a nota de apoio aí também. Termina. Já está. Termina aqui assim a minha nota. Então, por exemplo, aqui o aluno tirou a média 6, porém a média para passar nessa classe, vamos dizer que é 10. Então, preciso fazer com que essa nota de apoio aqui seja adicionado à minha nota principal. Mas se eu tiver o caso, por exemplo, em que o meu aluno tira por volta de, vamos dizer que ele tirou 15, e aqui ele tirou 17, por exemplo, aqui ele tirou 13 e aqui ele tirou 8, por exemplo, eu tenho aqui que ele está numa nota acima da média, não é? Que a média é 10, então ele tirou uma nota acima da média. Mas vamos ver o caso que não é esse, ele tirou uma nota abaixo da média. Tirou uma nota abaixo da média. Então preciso que o aluno receba essa nota de apoio aqui. Como fazemos isso? Eu aqui na minha barra de fórmula, eu vou vir aqui no soma, tá vendo que o soma, e vou escrever antes dele se, vou dar um tab, eu vou chamar aqui a outra minha fórmula. Então o texto lógico. Vale entender uma coisa aqui, meus colegas. Essa operação toda, que esse valor que vocês estavam a ver ali de 6 ou 9, ele compete essa operação toda aqui. Essa operação toda é simplesmente igual a um resultado. Então eu vou usar essa operação no resultado. Essa operação toda equivale à média, ou seja, equivale os valores da média. Vou só até apagar aqui o si, só deixar. Isso tudo que está aqui, tá, aqui está 9,5, não é?
Esse 9,5 é o resultado dessa operação. 9,1, desculpa. O 9,1 aqui no cursor é amarelo, vocês conseguem ver. O 9,1 é o resultado dessa operação. Ou significa que o quê? Que essa operação aqui é que me apresenta o resultado da média. Então, se eu quiser usar o resultado da média, não é simplesmente só marcando essa célula, porque eu quero o si vai estar nessa célula. Então, eu devo usar essa fórmula dessa operação. Então, vou fazer o quê? Aqui, antes do soma, depois do igual ou do recebe, eu vou chamar o se e vou começar. Se a média, nesse caso, se o aluno tirar uma nota, vou pegar aqui só um teclado rapidinho, que é para usar os operadores lógicos maior, menor. É que o meu teclado original não tem essa função. Alguns teclados não tem, você vai ter que recorrer ou um novo teclado ou usar o teclado virtual. Mas eu, como não gosto muito de usar o teclado virtual, eu tenho teclados aqui sobressalentes, então posso ter acesso. Ok, Shift e tem aqui. Se a média, lembrando que essa forma da soma até nesse set que está aqui representa o valor da média. Se a média for maior que, por exemplo, 9,5, reparem aqui no meu texto lógico que ele tá, no meu si está me dá que eu estou no texto lógico atualmente. Eu quero agora passar para o valor verdadeiro, que é o quê? Valor verdadeiro. Se o aluno tirou uma nota maior que a média, eu vou simplesmente calcular a média normalmente, como ela já é. Ou seja, eu vou pegar nesse valor que está aqui, de 7 e soma, vou pegar isso tudo e vou simplesmente vir trazer aqui no valor verdadeiro. Ou seja, o meu aluno tirou uma nota acima da média, então não tem por que mais dar suporte para ele. Então eu passo aqui no valor falso agora. Valor falso. Se o meu aluno não tirou uma nota acima da média, então o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui a média, que eu já copiei lá de antemão, mais o que? Mais a nota de apoio. A nota de apoio é o que? Essa célula que está aqui, a M8. Mas claro, essa célula muda de locação consoante onde você criar. Aqui no meu documento do Excel é a M8, no seu documento pode ser a M15, a H10, a A20, depende de como você está criando a tua planilha, mas no meu caso é essa célula. Então não memorizem o nome das células, a posição das células, memorizem as funções, como é que é usado cada coisa. As células, a informação que vai nelas é variável, então não memorizem simplesmente as células, porque depois você vai ver, não, eu estou fazendo a mesma célula que o prof disse e depois aqui não está dando certo. Não, memorizar estas coisas erradas, não memoriza as células, memoriza a informação que está sendo tratada aqui. Você precisa de elementos. Muito bem, estamos ali. Recapitulando, esse é o nosso teste lógico. A soma, primeiro soma é o nosso teste lógico. O segundo soma é o nosso valor verdadeiro. Simplesmente o aluno tirou uma nota acima da média. Então vamos simplesmente calcular a média e acabou. Agora, na segunda, que é o valor se falso, o aluno não tirou uma nota acima da média. Lembrando que nós aqui determinamos que a nossa média é 9,5. O nosso aluno tem que tirar uma nota superior a 9,5. Nesse caso podemos dizer já que é 10. E tem que tirar 10 para cima para passar. Então o aluno não passou, tirou uma nota abaixo. Então nós já temos aqui a nota de apoio, para dar apoio aos nossos alunos. O professor deve ter um apontamento onde tem, por exemplo, a nota de comportamento do aluno, que é para suporte em casos deles precisarem. Muito bem, e temos aqui, e vai ser o que? Vai ser a média baixa que ele tirou, abaixo de 9,5, mais a nota de apoio, que já está aqui, já tem um espaço dela aqui na pauta. Quando eu dar um Enter aqui, o Excel vai me dar esse erro. Esse erro que está faltando aqui é o que? Está faltando simplesmente alguns parênteses. Para terminar isso, é só dar sim e está feito. Está aqui. Ele estava fazer o que? Reparem, 9,1 mais 5 dá quanto? Dá 14,1. É o que nós temos aqui. Ele está somando isso. Agora vem uma coisa. Só por exemplo, vir aqui escrever 17. Vejam que ficou menor, né? Como assim você acrescentou 17 aqui e em vez de subir, baixou? Simplesmente isso baixou por quê? Porque o aluno tirou nota acima da média. Reparam que aqui tem 10,6, não é? Aqui tem 9,5. Isso significa o quê? Ele tirou uma nota acima da média. Tirou uma nota acima de 9,5. Então não precisa de somar esses 5 aqui. O aluno não precisa. Então tá tudo certo. Ok. Voltamos aqui agora para um outro ponto. Vamos ver
outra empregabilidade do se. Nós usamos aqui esse se primeiro para apresentar uma operação matemática. Fizemos um texto lógico para fazer uma operação matemática de soma, simplesmente. Ele somou certos valores aqui e deu o resultado aqui. Agora, aqui nós queremos que seja apresentado o texto apto e não apto, dependentemente dessa nota. Para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos chamar outra vez o se. Eu começo aqui com o recebe. Se, vou meter o quê? Se essa célula que tem a média for maior, nesse caso eu vou usar o maior que quê? 9,5, que é a média. Então, valor se verdadeiro, se o aluno ou a média do aluno é maior que 9,5, ou seja, o aluno aprovou, ele está apto. Então, fazer o que? Eu vou chamar as vírgulas altas, como as minhas alunas dizem, né? Mas no meu tempo, quando meu pai me meteu na escola, eu comecei, chamávamos isso de aspa. Mas agora, na geração M, é vírgulas altas. Então, vamos nos atualizar. Vírgulas altas. Chamar as nossas vírgulas altas. Eu começo com: o aluno tirou uma nota maior que 9,5, ou seja, ele está apto. Então, isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, vamos meter apto, simplesmente. Apto. E fecha as vírgulas altas. Passa para o próximo critério. Para passar para o próximo critério na fórmula C, é simplesmente o shift e o botão da vírgula. Ou seja, você precisa colocar o ponto e vírgula. Vejam que o Excel te indica sempre em que fase do teu se você está. Se você está no lógico, ele negrita o texto lógico. Se você está no valor verdadeiro, ele negrita o valor se verdadeiro. Se você está no falso, ele negrita o valor se falso. Ok, ali também eu vou colocar um texto. Então eu chamo as vírgulas altas de novo, que no meu tempo era as aspas, mas agora é vírgulas altas. Começo com as aspas de novo. As aspas é simplesmente Shift 2. Ok, e agora aqui eu vou meter o N barra apto, ou seja, não apto. E fecho as aspas aqui. Aqui está tudo. Vocês viram o se para uso matemático e o se para uso textual, para apresentar uma mensagem. Ok, eu vou dar um enter aqui e tá. Temos aí, o aluno tá apto. Ok, isso é vídeo. Eu não vou fazer de novo. Se vocês não entenderam, por favor, repitam o vídeo. Para quem é aluno do nosso curso, vai poder apresentar dúvidas que estejam por fora do que foi explicado aqui, ou seja, mesmo também dúvidas relacionadas a isso. Apesar de se restar alguma dúvida, vai poder apresentar. Mas para quem não é nosso aluno, recomendamos que se inscrevam. Nosso curso está muito barato. E claro, pague-nos um copo de café, não quer mais, vai lá. Ok, muito bem, agora um truque interessante aqui. Por exemplo, tá aqui, já criei a minha pauta, não é? Aqui, por exemplo, se eu ver aqui, por exemplo, coloco aqui o 1, o aluno tirou 1, aí ele tem a média 10, eu coloco aqui, por exemplo, 5, tem a média a 13 ali. O que está acontecendo aqui já é o que, meus colegas? O Excel automaticamente está a pôr nota de suporte aí, ou seja, não está deixando o meu aluno te reprovar a custo nenhum, tá a ver? Mas claro, há sempre aqueles nossos alunos excepcionais que nos surpreendem, tá a ver? Apesar dele ter nota de suporte, na mesma ainda reprova, são surpreendentes. Vai fazer mais como a vida, né? Cada um tem um tipo de inteligência dele. E na escola não é para nós buscar inteligência, na escola vamos buscar conhecimento. Inteligência é algo que você adquire por força própria, de forma autônoma, não numa escola. Ok, na escola nós buscamos conhecimento. Ok, na escola nós somos testados para ver se mantemos o conhecimento que nos foi dado, não inteligência. Ok, porque é uma coisa ser inteligente e outra coisa é ter conhecimento. A inteligência é saber aplicar o conhecimento que você tem, mesmo ele sendo limitado. Agora, ter um monte de conhecimento e não saber aplicar não é ser inteligente, é apenas ter conhecimento. Muito bem, e vamos lá, vamos aqui, por exemplo, um truquezinho para quem está aqui na nossa turma, já está familiarizado com esse tipo de coisa, não é novidade, ok? E aqui temos a nossa pauta completa, espero que tenham gostado e até a próxima.